Caros irmãos, a paz de Deus, paz do Senhor Jesus Cristo, paz e graça e shalom. Irmãos, acabei de chegar e senti também de gravar esta pregação que Deus colocou o desejo no meu coração de transmitir agora para os irmãos, certo, irmãos? Então, nos ajude na comunhão e nós vamos ler alguns versículos do profeta Oséias, capítulo 6 de Oséias. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, e depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como uma chuva serodia que rega a terra. Só até aqui, irmãos. Irmãos, o profeta Oséias foi um profeta que viveu mais ou menos no século 8 antes de Cristo, irmãos. E esse ministério que ele teve foi ele é conhecido como um dos profetas menores, né, do Antigo Testamento. E Deus levantou ele para profetizar para o reino de Israel naquele tempo, irmão, o arrependimento. Mostrou para o reino de Israel, irmãos, que Deus queria que ele se arrependesse, que o povo se arrependesse. E o significado do nome Oséias, como sendo salvação, é o significado dele. E tudo que se sabe dele, que está nas informações presentes aqui nas Escrituras, no livro bíblico, leva o nome dele a um dos profetas menores do Antigo Testamento, certo? Só para vocês terem noção de quem era o profeta Oséias. Ele era filho de Beeri, e acredita-se que o profeta Oséias era natural do reino do norte, na época em que viveu o reino de Israel, já havia sido dividido em duas partes, o reino do sul e também o reino do norte, certo, irmãos? Jerusalém era a capital do reino do sul. Depois veio Davi e unificou tudo, né, irmãos? E é o fundamento dessa pregação. O Senhor quer unir nós, irmãos. O Senhor quer fazer com que nós sejamos unidos em Cristo, não é? Que Deus, irmãos, possa fazer de nós um instrumento nas suas mãos. Porque, irmãos, no tempo que o profeta Oséias viveu, era um tempo de instabilidade. O povo vivia, irmãos, numa situação até política, num cenário geopolítico internacional entre eles ali, irmãos, naquela região de turbulência, de injustiça, de complacência, entendeu, irmãos? Corrupção. E Israel estava nisso, afogado nisso, até o pescoço, irmão. Né? Muitos israelitas começaram a adorar a Baal, um deus estranho. Deus não se agradava disso. Achavam que Baal era o provedor da fertilidade. Olha só quanta coisa, irmão. Os líderes religiosos de Israel, que na verdade deveriam auxiliar e conduzir o povo, foram motivados por ganância. O que nós vamos falar hoje, irmão? Olha só quem que fez, olha só da onde que veio a apostasia. Não foi do povo. Começou no povo por causa dos líderes. Os próprios líderes começaram a pregar essas coisas. Então Oséias, irmãos, ele era jovem ainda. Ele teve que pregar, irmãos, contra aqueles homens que talvez até mais velhos do que eles, que eram responsáveis pela palavra, né, da verdade naquela época, pela lei de Moisés. Mas então, irmãos, eles foram totalmente corrompidos pelo dinheiro, por muitas coisas, irmãos. Então o Senhor estava já para julgar Israel, irmãos. Mas o Senhor, irmão, aqui prova literalmente aqui nessa palavra que ele queria fazer uma obra com Israel. Veja o que está escrito aqui, irmão.
O Senhor fez a vinde e tornemos, quer dizer, ele estava profetizando para o povo voltar. Glória ao nome do Senhor. Mas isso tem um fundamento, irmãos, não só no povo de Israel naquela época. Não vamos fazer confusão, irmãos. Porque tem muitos pregadores que pregam que hoje a Israel de Deus é a igreja. E não está correto. A obra que Deus tem com Israel, Deus vai cumprir com Israel. E a obra que Deus tem com a igreja, Deus vai cumprir com a igreja. É diferente. Deus está tratando agora com a igreja e também agora, nos finais dos tempos, já está tratando com Israel. Nós estamos vendo com os nossos olhos o cumprimento das profecias, irmão. Então veja bem, irmãos. As coisas que Deus queria fazer com Israel, irmão, naquele tempo, o Senhor fez. Depois o Senhor permitiu que o evangelho chegasse até os gentios. Então essa palavra aqui, irmão, ela tem dois sentidos. Por quê? Aqui fala de uma ferida. Aqui fala assim, ó. Tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Por que Ele despedaçou? Por causa que o homem foi culpado. O homem corrompeu. O homem pecou. O homem se desviou. E o que aconteceu lá no jardim? O homem caiu. Vamos ficar bem na comunhão, irmão. O homem caiu. Então o que o Senhor fez? O Senhor fez uma ferida nele. Qual ferida que o Senhor fez? Vamos ver qual ferida? Ó, ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e ligará. Qual ferida que o Senhor fez no homem? O homem não morria. Aí quando o homem pecou, o Senhor falou, tu és pó e para o pó tu voltarás. Foi uma ferida. Mas aqui está dizendo o que, irmão? Que ele ia ligar. E olha que interessante, Oséias viveu no século 8 a.C. E aqui já falava de Cristo. Porque está dizendo aqui, irmãos, olha, depois de 2 dias nos dará a vida. Ele ligará e depois de 2 dias nos dará a vida. E ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Ora, nos ressuscitará, porque nós estávamos mortos no pecado, irmãos. Sem Cristo o homem está morto no pecado. Então, aqui falava com Israel naquele tempo, que o Senhor ia resgatar Israel. E já falava mais para frente ainda, bendito é o nome santo do Senhor, de Jesus Cristo, que viria para fazer o quê, irmão? O homem não tinha direito à ressurreição, ele morria e morria, acabou. O que o Senhor fez? Não, vamos mudar isso aí. Glória, eu fiz o homem para ele viver para sempre. Então, o homem que pecou, mas que agora ele tem um escape, agora tem Jesus Cristo, agora tem a salvação. Então, sim, aquele que crê em Jesus Cristo, Deus sara a ferida dele. Aleluia. Às vezes Deus permite, irmão, aleluia, que isso, Deus permitiu que escrevesse isso, não só para eles. O Senhor fez a ferida, mas Ele curou. Fez a chaga, mas Ele ligou. Dá glória a Deus nessa noite, porque o Senhor ligou aquilo que estava desligado. Nós somos reconciliados, irmãos, com o céu. Nós não éramos dignos de nada, assim como o povo de Israel também. Mas não tínhamos dignidade, porque por causa do pecado, irmão. O Senhor nos reconciliou em Cristo. Se nós pegarmos, irmão, o livro de Efésios, no capítulo 1, vamos ver se nós aqui achamos rapidinho para terminar, irmão. A palavra não ficar muito comprida. Vamos lá no Efésios, capítulo 1. Vocês querem ver como que vai combinar com Oséias aqui, irmão? A palavra tudo é um todo, ela aponta tudo para Cristo, irmão. Efésios, né? Eu falei Efésios, capítulo 1. Depois de Gálatas, tá, irmão? Olha só. Vamos ver aqui, irmão. Efésios, capítulo 1. Alguns versículos só para ligar essa comunhão, irmão. Para vocês verem, irmão. Agora nós estamos ligados. Fomos reconciliados, irmão. Olha aqui. Olha aqui no versículo 3. Bendito é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as benções espirituais nos lugares celestiais, em Cristo. Então nós não tínhamos direito dos lugares celestiais se não tivesse Cristo. Ainda mais nós que éramos gentios. Então o que o Senhor fez? Mandou Jesus Cristo e nos abençoou, nos deu a graça que é Jesus Cristo, que é a misericórdia.
E muitos estão achando que a graça é uma igreja, que a graça é uma placa. Irmão, a igreja é unidade. Você pode ser de uma denominação, o outro pode ser de outra, o outro pode ser de outra, porque existe isso. Mas quando o Senhor vir buscar, ele pega um dali, pega outro de lá, pega outro de lá, ele pega um que está se reunindo na sua própria casa, pega um que faz culto em casa. Irmão, é isso a igreja. Ah, mas culto em casa não, porque tem que ir na igreja. Irmão, você está no Ocidente, você não sabe como é que é no Oriente. Eu já fui no Oriente, irmão. Tem lugar que não pode fazer nem igreja, você tem que fazer culto escondido. Eu fiz isso nas casas, eu atendi culto debaixo de convento, irmão. Por misericórdia de Deus. Então saiba que a igreja é uma unidade, é Cristo. Não é uma placa denominacional. Se você estiver em Cristo Jesus, você está na graça. Se você não estiver em Cristo Jesus, você não está na graça. Porque Jesus Cristo é a graça. Ele que curou a ferida. Ele que curou a chaga. Ele que fez o favor. Ele que teve misericórdia. Ele que fez a libertação. Foi ele que fez o milagre de salvação. Foi ele que fez nós compreendermos a palavra de Deus. Foi ele que abriu os nossos olhos. Foi ele que morreu por nós. Foi ele que deu a vida por nós. Foi ele que vai voltar. E é ele que voltará para buscar aqueles que são dele, irmão. Então glorifica o Senhor e não pense você que a sua igreja é a graça, que aquela outra é a graça. Não, não pensa. Pensa que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Diga assim, eu agradeço a Deus que Deus me chamou em Jesus Cristo no caminho, aleluia, na verdade, na vida, e eu estou aqui para agradecer a Deus por este grande privilégio, que eu não sou digno e nem merecedor de nada. Assim que você tem que fazer. Aleluia. Eu vejo gente fazendo diferente, irmão. Como se a sua denominação fosse graça, e você está errado. Hoje o Senhor está provando para você aqui, ó. Está dizendo aqui, ó, o Senhor curou a ferida. E depois no capítulo 7, irmão, fala que o Senhor sarou Israel já. Sarando eu Israel, aí descobriu a iniquidade de Efraim. Mas tudo bem, isso aqui já é outro assunto, nós não vamos entrar, irmão. Outro dia, quem sabe, nós entramos. Né? Então o Senhor estava falando aqui de uma forma, irmão, que falava de uma chuva serodia. O seródia, não sei como é que se expressa, né? Está dizendo aqui, ó, depois de 2 dias dará a vida. Quer dizer, o Senhor Jesus desceu na terra, lá nos profundos, morreu. No primeiro, no segundo dia, o que será que aconteceu lá? Ele já venceu o inferno. Pegou a chave da morte do inferno, primeiro de Apocalipse. Pegou a chave da morte do inferno. Vai lá no Apocalipse agora. Santo é o Senhor, no capítulo 1. Vamos ver se é isso mesmo, irmão? Vamos conferir? Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Fica na comunhão aí que Deus quer falar conosco, irmão. Já vai terminar já essa palavra. Santo é o Senhor. Você vai lá em Apocalipse, no capítulo 1. Aí você vai ver como que é isso aí que eu estou falando, irmão. Aleluia. Para reconciliar, ele tinha que tirar a chave da morte e do inferno que estava na mão de Lucifer, irmão. Bendito é o nome do Senhor. Estava na mão de Lucifer, não estava na mão de Satanás. A gente fala Lucifer, mas o certo mesmo era Satanás, irmão. Glória ao nome do Senhor de falar esse nome. Mas não gosto de falar nem esse nome, mas tem que falar, não é, irmão? Olha só, irmão. 1 de Apocalipse, salvo eu, acho que é versículo... Deixa eu ver aqui, irmão. Glória ao nome santo do Senhor. Eu ver o versículo para mim não falar errado, irmão. 1 de Apocalipse, versículo 18. Olha o que disse ele aqui, ó, quando ele estava entrando de volta no reino eterno. Ele já tinha ressuscitado. Ele falou, eu que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Quando ele desceu lá, irmão, lá nas profundezas do abismo, onde está o inimigo das nossas almas, que aquilo tudo tremeu, irmão. Aleluia. Ele foi como um valente terrível, sozinho, como um leão da tribo de Judá. Ele morreu como um cordeiro, irmão, mas ressuscitou como um leão. Glória a Deus nas alturas. Então, irmão, quando ele chegou lá, bendito é o nome do Senhor, eu quero crer que tudo aquilo tremeu, irmão. E o diabo teve que entregar a chave na mão dele. Glória ao Senhor. Mas como que você sabe que o inimigo entregou na mão dele? Eu sei, porque se você pegar lá em Samuel, você vai ver, no livro de Samuel, você vai ver que Saul foi consultar uma pitonisa em Endor, e como a pitonisa era serva do Satanás, ela clamou a ele, ele foi lá para aqueles que estavam cativos
Porque lá tinha os cativos e os presos. Os cativos eram aqueles que tinham sido levados em cativeiro, bendito por causa do pecado que eles às vezes eles não tinham nem cometido, mas foram por causa que Adão pecou e todos ficaram debaixo do pecado. Bendito é o nome, é como uma árvore que cai e a semente dela se espalha. E vem um passarinho, come aquela semente, voa e lá no outro lado do mundo, lá em outro lugar, longe, no meio do mato, ele joga aquela semente ali, o seu organismo trabalha, ele joga aquela semente, de repente, passa os anos, aparece uma árvore com aquele fruto e alguém vai lá e vê, meu Deus, no meio dessa mata tem essa árvore aqui, quem que será que plantou? A natureza, a própria natureza se encarregou, a natureza do pecado se multiplicou, irmão, porque uma árvore, aleluia, caiu, mas hoje nós damos graças a Deus, e como está escrito no Salmo 1, o Senhor disse assim, bendito é o nome santo do Senhor, o Senhor primeiro, vamos continuar aqui em Apocalipse, o Senhor tomou a chave, não é? Bendito é o nome santo do Senhor. Depois, lá no Salmo 1, olha o que aconteceu, aquela árvore caiu, não foi, irmão? Aquela árvore que era Adão, caiu, aquela árvore que era Adão, que era Eva, né? Caiu, mas aqui no Salmo 1 já tem uma profecia também, irmão, que fala, bendito é o nome do Senhor. Está escrito aqui, ó, no capítulo 1, versículo 3, Salmo, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Já mudou, irmão. O Senhor curou a ferida. O homem tem que morrer. Ficou uma cicatriz, a ferida deixou uma cicatriz, mas aí Deus mandou Jesus Cristo. E Jesus Cristo morreu ali no nosso lugar, pagou a nossa dívida. Aleluia, e nos plantou como uma árvore junto ao ribeiro, glória ao nome santo do Senhor, e fez com que nós, irmãos, pela misericórdia de Deus, pudéssemos ser agraciados, que é favorecidos, recebemos a graça, que é Jesus Cristo, Ele nos favoreceu, e nós não merecíamos, eu não merecia essa graça, que é Jesus Cristo, e você está sendo ensinado errado, a sua doutrina ensina você que a graça é uma igreja. Para com isso, não dá glória para a placa denominacional. Você pode ir em qualquer denominação, ser de qualquer denominação, não sei porque Deus está trazendo assim, está me colocando desta forma, mas Deus sabe, irmão. Mas a sua igreja, a sua denominação que você vai, apenas é um lugar para você se reunir. Ela não é graça. Graça é aqueles que têm Jesus Cristo lá dentro. Porque tem muitos que estão lá dentro que não têm Jesus Cristo também, irmão. Vão só de aparência, vão só para dizer que tem uma religião, e religião para nós não serve, irmão, nós não somos religiosos, aleluia, a religião só deu problema para o homem que entrou no barco da religião, ele afundou, irmão, a religiosidade criou dogmas, criou costumes, criou tantas coisas, irmão, a palavra, ela não religou o homem, a palavra religião quer dizer religare, ela queria religar o homem com o céu, irmão, e onde que a religião religou o homem? Diz para mim, não ligou, teve que vir Jesus Cristo, o único que pôde fazer esta reconciliação e esta ligação foi Jesus Cristo. Então aqui eu não estou pregando religião, eu estou pregando Jesus Cristo. É que nós temos esse costume, porque as pessoas também, no mundo eles acham assim, eles perguntam qual religião que você é. A gente, para explicar tudo isso aí para eles, eles não vão entender nada. Então a gente até fala, eu sou evangélico, eu sou isso, tudo bem. Mas só que nós sabemos quem religou nós no céu foi Cristo, foi Ele que curou a ferida, foi Ele que curou a chaga, foi Ele que fez tudo por nós, morreu na cruz, foi crucificado, ressuscitou no terceiro dia, tirou a chave da mão de Lucifer, aquela pitonisa, se fosse agora, se fosse depois de Cristo, irmão, ela não ia poder mais chamar os mortos, porque quando ela chegava lá, ela chamava o servo dela, ela era serva do Satanás, Satanás ia lá, abria a cadeia onde estavam os que estavam encarcerados, e dizia, Samuel, sobe lá e fala com a mulher lá, fala com ela que ela está te chamando, né? E depois você vai ter que voltar mesmo, não tem jeito, você está preso debaixo do pecado, você está entendendo, irmão? E muitos pregam que era Satanás que subia, não entendeu nada, irmão, era o próprio Samuel mesmo que estava subindo, irmão, é porque ele estava ainda encarcerado, porque ele estava também debaixo do pecado, todo homem, mas quando Jesus Cristo veio, o que ele fez? Ele desceu lá, pegou a chave da morte, do inferno, soltou os que estavam cativos e pregou para os que estavam presos. Você está entendendo, irmão? Bendito seja essa palavra, irmão, guarda no teu coração, você está liberto do pecado. Agora, se porventura
você cometeu alguma coisa, irmão, peça perdão a Deus. Se você não blasfemou contra o Espírito Santo, você não pode dizer que você não tem mais salvação, e nem ninguém pode dizer que você não tem salvação, irmão. Porque Jesus Cristo, o sangue dele, tem poder para perdoar qualquer pecado. Mesmo que você já foi batizado, mas se você cometeu alguma coisa, não vai pensar que você vai para o inferno, que você perdeu tua alma. Isso é mentira, irmão. Se você buscar Jesus Cristo, entregar a tua vida para ele, fala, Senhor, me limpa, eu não quero fazer mais isso, e aí você não vai fazer mais, e o Senhor vai te guardar, e ele te perdoa, e limpa os teus vestidos, irmão. É claro que você não vai ficar pecando todo dia, achando que não é assim. O Senhor está falando para você que tem chance sim, e se Deus te devolve teu perdão, o homem não tem direito de fazer nada, mas infelizmente o homem vai te põe numa disciplina, te põe num castigo, e muitos te põem num castigo para sempre. Mas saiba que o Senhor te liberta hoje por esta palavra, porque Ele mostra para você que você tem o direito de buscar de Deus o perdão. Então não pense em tirar a tua vida, não pense em fazer loucuras por causa de homens que não entendem nada, porque não buscam a Deus. Por isso, irmão, eu vou dar um conselho para vocês todos: estudem as Escrituras mesmo, busque em oração as coisas de Deus, porque você vai juntar, vai fazer uma junção com aquilo que está escrito, com aquilo que Deus te revela, e de repente aquilo vai ficar forte, irmão, vai dar robustez. O apóstolo Paulo falou assim: aquilo que eu aprendi foi esterco. Por quê? Naquele tempo não quase nem falava adubo, irmão. O esterco queria dizer o quê? Para adubar a terra, para produzir frutos, e o Senhor quer produzir fruto na tua vida. Então levanta a tua cabeça. A ferida ficou só cicatriz, porque a gente tem que morrer mesmo. Mas só que tem uma coisa, irmão, glória a Deus, agora nós temos uma oportunidade. Ela não ficou uma ferida aberta. A pessoa não vai ficar morta o resto da vida, porque Jesus Cristo ressuscitou, e se Ele ressuscitou, Ele disse, assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Procuremos fazer as coisas de acordo à vontade de Deus, clamemos pela misericórdia de Deus e pelo perdão, pelo arrependimento, irmão, todo dia. Não é só pensar em receber benção, não, irmão, nós temos que pedir misericórdia mesmo, e é todo dia, irmão, porque senão, como é que vai ser da nossa alma? Ah, mas então você não tem certeza da salvação? Irmão, a salvação é Cristo, eu tenho certeza de Cristo, mas nós temos que pedir perdão sim, por que não? Todo homem é pecador, está em 1 João versículo 8 em diante, diz assim: nós dissermos que não temos pecado, nós estamos mentindo, enganamos-nos a nós mesmos. E olha que João era apóstolo, e ele se colocou no lugar também junto, quer dizer que então, agora se pecarmos, temos um advogado que é Cristo. Se nós dissermos que não pecamos, nós o fazemos no mentiroso. Se você falar que você não peca, você está falando que o Senhor é mentiroso e o Espírito de Deus não está em você. Então presta atenção, não fala mais essas coisas, irmão. Se você fica na paz, irmão, bendito, e o que aconteceu na tua vida fica com você. Ora a Deus e peça perdão, a misericórdia a Deus, porque o homem não tem misericórdia de ninguém, irmão, mas o único que tem é Jesus Cristo. Levanta a tua cabeça, vai em frente, siga o Senhor Jesus Cristo, e não importa, se num lugar não te querem, vai para outro lugar, mas não deixa o Senhor, aleluia. Você ir para outra igreja não é apostatar da fé, você deixar Jesus Cristo que é apostatar da fé. Você viu o que aconteceu aqui? Foi os sacerdotes, irmão, que deixaram Deus por causa das coisas dessa vida, ó, por causa de dinheiro, foram adorar Baal, bendito, porque claro que eles queriam, porque os reis dali, irmão, tinha pessoas politicamente ali, da política, que adoravam Baal, então eles começaram a adorar também, porque se envolveram politicamente, irmão. Havia política entre eles. Hoje há política dentro de certas denominações. Um querendo derrubar o outro, querendo poder, sendo que o poder só pertence a Deus. E só Ele, e para sempre para Ele é toda a glória e toda a honra. Então siga o Senhor Jesus Cristo. E faça o que o Senhor falar para você fazer, olhando para as Escrituras. Porque aqui tem tudo que você precisa para a salvação e para a regeneração da tua alma em Cristo Jesus nosso Senhor. Esta é a santa palavra, que o nome de Deus seja sempre glorificado. Amém e amém.